numa falta de conhecimento de um jargão, entendeu? Que eu acho que... Sim, mas é exatamente isso que eu coloquei. O poder mora nessa relação, que eu chamei de relação semiótica, porque envolve uma linguagem, um código. Mas se eu escrevo uma integral e mostro para um índio, isso não estabelece uma relação de poder, justamente porque não tem esse grau de conhecimento mútuo. Mas você pode sujeitar ele a esse poder, mesmo ele não sabendo, e se quiser você não precisa nem mostrar para ele. Só nesse sentido, o poder ele é o convencimento com uma linguagem. Então, quem tem um poder de linguagem, assim, quem tem uma linguagem mais ampla... Por violência. Por violência. Não, é que aí acaba sendo uma linguagem também, mas é uma linguagem, assim, corporal, mais tal, tipo... Mas é uma linguagem. Mas só uma coisa que vocês comentaram. Então, assim, acho que há um acordo de que a ciência, no nosso mundo, parte dela é usada para a manutenção do poder das grandes companhias multinacionais, vamos colocar assim, né? Você pode pegar o exemplo da psiquiatria, né? A gente sabe que há um aumento de uso de remédios para crianças, hiperativos, por exemplo, Ritalina, não sei o que é uma droga que vicia, que enfim tem. E né, a gente percebe que há um exagero aí, que há um esforço de maximizar o lucro das companhias farmacêuticas e que, na verdade, isso é algo que a gente teria que combater. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, quer dizer, o conhecimento de como as drogas afetam o cérebro, que faz parte da farmacologia, sei lá, ela obtém verdades. Agora, se a gente quiser combater esse sistema, qual é a melhor estratégia? Combater o grau, o estatuto de verdade desses conhecimentos, ou é combater a parte prática do que é feito com esse conhecimento? E acho que esse é o que eu queria colocar, que eu acho que o problema não é que não existe verdade absoluta, ou que a verdade de todas as sociedades são iguais, ou que a verdade é um instrumento. A verdade científica é usada como instrumento para dominação, mas ela poderia não ser usada para esse tipo de dominação. O problema não é a verdade em si, o problema é os usos que são feitos dessa verdade. Então, acho que esse é o ponto. Eu acredito que, da forma como a sociedade está estabelecida, combater o estatuto de verdade estabelecido, de conhecimento científico estabelecido, está no mesmo nível de sequestrar a Bíblia. Então, acho que o conhecimento científico pode ser... Como é que é a fala dos Beagles de novo? Sim. Que é um termo recente, acho que vale a pena levantar essa letra. Não, sim. O conhecimento científico bem estabelecido, visto que ele está sustentado por um grande arcabouço de conhecimento acumulado, de investimentos, de trabalho sério, ele pode ser manobrado em favor da sociedade através da revelação de verdades e do uso de todo um conhecimento administrativo que não revoga. Então, se a criança tem TDAH e ela foi diagnosticada, eu posso questionar o uso da Ritalina, mas dificilmente eu vou ter algum resultado se eu questionar como a Ritalina atua, a não ser que os estudos sejam realmente mal elaborados. E acredito que às vezes são, sim. Pode ser manipulado, pode ter falha estatística. Qual a tua opinião sobre o que aconteceu em São Roque lá com o Instituto Royal? Qual a opinião de vocês? Na verdade, quem não falou, eu queria incentivar aqueles que não falaram a falar também. Não sobre, pode ser sobre esse assunto ou sobre algum outro assunto. Eu acho assim, eu li recentemente, acho que boa parte das pessoas que estão aqui lendo também, sobre um texto de um jornalista falando sobre meritocracia. Eu sei que vai desvirtuar um pouco, mas no meio ele dizia que a meritocracia era um acordo no meio social, que dizia assim, eu mereço mais que você concorda que eu mereço mais que você, então eu posso mais do que você. E a pessoa meio que concordava com isso. Eu acho que a ciência exerce um poder parecido. Quando você ensina até a ciência e mostra que dali saem resultados objetivos e coisas que funcionam na prática, inclusive no meio tecnológico, você mostra um pouco, você mostra que os argumentos a partir do método científico, eles são muito válidos e
exerce um poder de convencimento muito grande. Por exemplo, quando você pega lá aquelas revistas lá, sei lá, ele fala assim, pesquisas comprovam, blá 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 blá. Você acaba indo pelaquela conclusão ali que é posta para você, automaticamente tendo em vista que aquilo ali foi comprovado cientificamente, mesmo você não tendo conhecimento de como aquilo foi comprovado. Né? E não só isso, mas parece, agora saindo um pouco também desse viés, existe uma coisa cíclica na sociedade com relação ao caminho que a ciência toma também. Um debate que a gente teve com o professor Abdala e o professor Miraglia aqui, o professor Miraglia ele falou um pouco da ciência na sociedade também e remontou lá na época da Revolução Industrial. A Revolução Industrial acho que é um exemplo de aplicação da ciência em uma coisa política, econômica, assim, de uma maneira muito evidente. Então, você tem ali uma ciência que é utilitária e que ela serviu para aumentar o poderio de uma classe. O poderio de uma classe ali que seria quem detém uma nação também. E de uma nação. Então, hoje, o colega falou que existem algumas nações que têm poderio político porque eles também tiveram, em alguma época da sua história, ali, o poderio tecnológico, o poderio científico de alguma maneira. Do mesmo jeito que portugueses tinham a tecnologia das caravelas em algum momento da história, mas aí você teve também a Revolução Industrial na Inglaterra e assim se perpetuou o poder de algumas nações com base na ciência. E o caminho que a própria ciência toma, às vezes não, boa parte da ciência, ela parece que ela caminha pelo que algumas nações, algumas coisas fazem, né? Por exemplo, eu faço iniciação em física da matéria condensada. Diversas vezes eu paro para pensar se seria bom eu permanecer nessa área, porque eu vejo como um negócio muito utilitário às vezes. Às vezes caramba, né? Eu vou estudar para quê? Para construir melhores dispositivos para quem vende mais, para quem ganha mais, sabe? Então é uma coisa que a própria ciência, a maioria dos físicos que exercem a profissão de físico hoje está nessa área que é matéria condensada. Então você vê o direcionamento da física. O direcionamento da física está em tecnologia no mundo. Mas isso, estou falando, assim, os físicos que têm pensamento de esquerda, que estão envolvidos com os estados sólidos, esse tipo de coisa, especialmente nos anos 60, quando, por alguma razão, os físicos tinham mais destaque na política, né, nacional e universitária, né, hoje em dia acho que tem um pouco menos, eles iam na direção do desenvolvimento nacional, quer dizer, você capacitando a tecnologia, investindo nessas áreas, você melhora o nível tecnológico do país e permite que o país seja independente em diferentes tecnologias, e isso pode ser positivo por diversas razões. Então, um exemplo é o Laboratório Nacional de Louis Synchrotron, né, que foi investido lá, sei lá, bilhões de reais para construir uma máquina que objetivamente não vai ajudar assim, diretamente a população, mas a argumentação era, com essa máquina funcionando, a gente vai fazer capacitação tecnológica. Ou seja, a gente vai ter muitas pessoas que vão firmas brasileiras, operários brasileiros, que vão construir ímãs e não sei o que de alta tecnologia. Então isso vai melhorar a capacidade tecnológica do país para poder fazer outras coisas no futuro. É claro que essas outras coisas no futuro vão depender da vontade política, que não é tão assim racional quanto a gente gostaria que fosse, mas enfim, essa seria uma possível. Alguns entraram nessa crise do centro agora, alguns vão nessa linha, pensam nesse tipo de do Brasil, né, como uma nação, né? Mas não sei também se isso é válido ou não. Às vezes
eu entro também na questão de que até onde isso é factível, tendo em vista que, usar uma palavra aqui desgastada, mas tendo em vista a globalização, por exemplo, em que o conhecimento tecnológico ali não vai ficar no Brasil, até porque vai ser absorvido por uma IBM da vida, por uma Intel da vida, e você vai perder o controle ali, você vai acabar e também pela ótica neoliberal também, de que o Estado tem que se meter e que quem dá mais dinheiro leva. Sabe? Então, além de quem tiver mais dinheiro leva, quem levou vai ganhar mais dinheiro, vai vender para alguém que tem dinheiro, e aí, sabe, a ciência foi em todo o quê? Você contribuiu com tudo, né? É uma coisa... Mas a questão é que mesmo o cientista que trabalha em pesquisa de fronteira da área mais abstrata e sem aplicações, ele continua sendo uma mercadoria científica de produção, tanto quanto o cara que trabalha na área aplicada. Então, por exemplo, Sir Isaac Newton, inventor ou descobridor do cálculo, a primeira utilização dele da nova ciência foi quintuplicar a produção da Casa da Moeda, de Londres. Então, onde ele trabalhava ficou muito rico porque ele sabia cálculo e ninguém mais sabia. E assim foi ao longo dos séculos, até desde o tempo até o Markowitz, que descobriu o portfólio de Markowitz, que é investimento seguro investimento de baixo risco em mercado de ações. Então, a ciência e a tecnologia são uma mercadoria. E o cientista que a produz não tem total controle da produção científica que ele faz e também não tem total controle das consequências do que ele descobre. Então, espero que ele faça o que gosta, assim como qualquer outra pessoa que trabalha, que contribui com a sociedade, e que enxergar que alguma parte da ciência, por mais nobre que possa ser, não é uma mercadoria ou não é vista pelo Estado como uma futura fonte de inovação, de recurso ou de soberania, eu acho que é por ilusão. Mas Até porque se não fosse por isso, qual não, ciência? Se não fosse por isso, não haveria recursos para esse tipo de estudo. Ninguém financia estudo em teoria de cordas porque acha bonito, porque acha legal. Você está dizendo que, na prática, o investimento que é feito na ciência é feito de uma perspectiva econômica, mercadológica, porque o cientista é uma ferramenta de produção. Mas existem duas ideologias aí. Desde que ser cientista se tornou uma profissão, porque não era. Era um hobby de quem tinha tempo, de quem tinha recurso, mas atualmente é uma profissão. Você tem bolsa de produtividade CNPq se você produz. Mas essa produção é uma produção, desculpa, mas essa produção, assim, não sei de que ciência que vocês estão falando, que produção é essa, porque o Brasil não faz ciência. Qual é a ciência que o Brasil faz? Faz um pouco, né? Faz um pouco, pode ser exagerado. Que área você Talvez não seja tão original. Na física. Não, mesmo os pesquisadores aqui que trabalham com teoria de Eu cordas, tenho a sensação que eles só reproduzem a ciência que é feita em algum outro lugar. Não criam uma ciência. Uma ciência normal, ela É. resolve charadas, quebra-cabeças que são formulados. Essa reprodução pode ser vista do ponto de vista mercadológico. Não, então, eu concordo com ele que é do ponto de vista mercadológico, mas eu não concordo em dizer que a gente aqui cria essa mercadoria. Essa mercadoria já foi criada lá. Não, nós temos dois. A gente só reproduz, assim, por exemplo... Usando o exemplo desse campo de teoria de cordas, que é o mais abstrato e inútil, digamos assim. A gente tem um bolsista de produtividade nível 18 aqui, que é o professor Liveres, e um no FT, que é o professor Neita. E os dois publicam e produzem tanto material científico quanto o pessoal de fora. Então a gente tem. Agora, só um comentário também. Às vezes a gente simplifica e imagina assim, não, a classe dominante ou, quer que a gente, quer que a ciência seja uma mercadoria. Mas na verdade a gente não tem um grande gênio que coordena, né? Na verdade a gente tem pessoas com visão tão limitadas quanto as nossas, né? Alguns com um pouco mais, né? O presidente de um banco ele consegue, né? Tem mais poder, tal. Mas são pessoas com visões limitadas e há todo um jogo social, né? Então a física, além de... A gente pode perguntar qual é a função social da física? Por que a física existe, né? Porque a sociedade considera que a física tem certas funções, do tipo produzir conhecimento, educação, tecnologia, etc. Mas tem também fatores assim, quer dizer, internos. Existe uma comunidade científica que defende sua profissão, elas batalham para receber mais dinheiro, né? E você tem grupos também, cada um batalhando
pela sua corporação, né? Existem movimentos corporativos também. Então, enfim, são relações complexas aí, né? Não é, a gente tende a simplificar, mas enfim. A questão dos Beagles, só para não ficar muito avulso. Teve um depoimento de uma celebridade qualquer aí, aqui acolheu um dos Beagles e surpresíssima porque o bichinho tinha câncer. Na verdade ele é objeto de estudo do câncer, mas tudo bem. E comentando dos relatórios de estudos, que alguns deles foram deixados sem exposição ao sol durante 6 meses. E ela comentou, pra que fazer isso com os bichinhos? Que maldade, que crueldade, que ignorância. Sendo que todo mundo sabe o resultado de não ser exposto ao sol, a depressão de vitamina E e tudo mais. Bom, isso está errado em muitos níveis, mas alguns deles são, primeiro, não é vitamina E, vitamina D, mas no meu caso. E segundo, que se descobre que essa depressão acontece e é nociva justamente por estudos realizados com esses animais de laboratório. Então, por que invadiram e resgataram os beagles, mas não os ratos? Por exemplo, por que não resgatar os ratos? Por que não resgatar os alunos de doutorado que vivem de bolsa e trabalham aqui? Eles também precisam de carinho, de afeição, de um abrigo. Pô, eu acho que justificar um erro com o outro também é um pecado que a gente não pode ver. Quer dizer, não é porque você não resgata os ratos que você não possa resgatar os vivos. Eu disse resgatar que é um argumento falso. Só fazer uma enquete aqui. Quantos acharam bacana o que aconteceu e quantos acharam que não foi bacana? Quantos acharam bacana, levanta a mão. Foi bacana. E quantos acham que não foi bacana, levanta a mão. É mais ou menos meio a meio. Mas eu pergunto para eles daí, se tivessem resgatado todos os animais, esclarecidos, Doutorandos estão inclusos em animais. Esclarecido, sei lá, tanto quanto, se tivessem esclarecidos tanto quanto a utilidade da pesquisa daqueles animais, quanto as condições em que eles eram colocados para essas pesquisas. Isso me parece que a grande parte da informação não está sendo discutida nesse caso, que são de fato quais são as condições e como se dá e que benefícios isso se traz. Parece que o importante é havia um cachorro lá que estavam em cativeiro, ou que eles estavam lá e com eles a gente consegue benefícios para a ciência e para a sociedade. Então não sei, parece que tem muitas questões mal colocadas aí que foi o que o Alexandre falou. Questionar um erro com outro erro, ou questionar a qualidade do ato por alguns pontos específicos não parece que esclarece. Não, tudo bem, eu usei uma falácia lógica para fins humorísticos e eu acho que eu fui mal interpretado. Não, mas é porque eu acho que esse tipo de argumentação... Não foi uma argumentação. Não, é que esse ponto eu não achei humorístico, o resto eu não achei. Mas é que esse ponto é uma argumentação assim, amplamente utilizada em várias situações. Assim, e é falaciosa. No sentido de falaciosa, mas assim, inclusive... Ele falou que não resgatar os ratos não tem nada a ver por que não? Nesse sentido, né? Quer dizer, resgatem os beagles e quem resgata, inclusive resgatem também os ratos por uma questão de coerência. Né? E os alunos de doutorado. E os alunos de doutorado também. E inclusive os alunos que deixam de entrar aqui na universidade por uma questão de que tem um vestibular e que... Entendeu? É muita coisa que se deve resgatar, assim. Mas a questão é qual a alternativa a usar os cachorros como animais de laboratório? Quanto a isso, eu queria propor uma reflexão, inclusive, que ontem à noite eu estava me fazendo, assim, que a gente sabe que o fundo do oceano é um lugar, assim, que também é de grande desconhecimento pra gente, e também o interior da Terra. E eu fiquei pensando se lá tivesse acontecendo alguma coisa em que estivesse gerando seres superiores a nós, no sentido intelectual, e que eles se sobressaíssem quando começassem a comer seres humanos. Foi uma coisa que eu pensei bem assim. Imagina se como o ser humano descobre que ele consegue, como se fosse viajar, entendeu? E se superar, se transladar. E isso começa a ser uma prática dessa espécie viva. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente deva pensar
E assim, quando eu comecei pensando... Mas acabou Eu aí. achei Não, acabou aí, porque eu acho que o resto a mente humana faz, né? Eu achei muito interessante. Eu sou um dos que votei que eu fui a favor. Eu acho que tinha que ir lá. Mas eu nem coloquei a questão do tipo, se estava certo ou não, se resgataram, o que eles fazem com o cachorro. Não. Eu achei muito legal eles terem ido lá, da mesma forma que eu achei muito legal o pessoal ter saído por 1,20 aí, pelos 20 centavos. Como eu acho legal que tipo, as pessoas comecem a sair e realmente impor assim, um pouco dessa consciência coletiva sobre o que eles acham que está acontecendo na realidade deles. Isso é uma coisa que... Porque, assim, dentro disso que você está falando, que tem a ver com essa brincadeira, que nem é uma brincadeira, eu acredito que realmente se você simular isso daí, a gente pode estar exposto a um experimento e aí? Tipo, a gente vai colocar em risco, a gente vai querer que eles não façam isso com a gente? É válido esse pensamento, não é uma coisa. E aí a relação de poder, né, também. Deixa eu falar. Não, você levantou a mão? Sim. Então você não falou, você tem que... Sobre a questão dos grupos também, eu acho que foi importante o pessoal ter feito esse salvamento dos animais, porque também trouxe uma questão para reflexão para a sociedade, porque também tem o papel social do cientista, não só pensando no bem que ele passa à sociedade, mas também qual que é o limite dele no caso de uma pesquisa. Será que a gente pode passar por todo e qualquer limite relacionado a direitos humanos ou direitos com os animais para poder trazer um bem para a sociedade? Será que os fins justificam mesmo os meios? Acho que essa é a questão importante que levantou no caso dos beagles, porque se tende a usar sempre esse questionamento, os fins justificam os meios, a gente vai usar sempre a opção mais barata e mais simples. E no caso do Instituto São Roque, ele teve essa situação, né, com os beagles. Qual foi a solução em termos empresariais? Ele só fechou as portas e vai abrir em outro local. Ele vai continuar com suas normas técnicas e morais para estudos, sem fazer o questionamento do qual é o limite. Ciência nazista foi muito eficiente. Pesquisas com câncer, fungo, muito eficiente nisso. Mas quais os meios que elas utilizou para isso? Acho que esse que abre o questionamento, um questionamento um pouco mais amplo, mas que torna importante a gente analisar qual que é a função social do cientista, além de só prover meios na sociedade, e não sobre questionar ela. E acho que não só isso, a questão também está na questão penal com relação às empresas também, né, que praticam muitas coisas. Assim. Digo isso inclusive porque agora está existe uma fiscalização, tem uns comitês de ética que... Há uma tentativa, há uma fiscalização agora. Quais são as normas, quais são os... Uma coisa que eu gostaria muito de saber é de que forma as empresas agora que estão relacionadas a esse escândalo de corrupção na Prefeitura de São Paulo, com relação ao imposto do INSS, de que forma essas empresas vão ser penalizadas. Porque eu creio que não caiba só uma penalização nos corruptos, nos auditores fiscais que estão envolvidos e no secretário. E eu gostaria de saber de que forma a nossa legislação, o nosso direito, ele age para resguardar a sociedade desse tipo de ação. Eu acho que entra muito nesse mérito de como a gente julga as empresas, a pessoa jurídica, que fazem coisas assim no âmbito de agressão, né, que seria o direito do animal e inclusive essa questão de corrupções e de desvio de verba pública. A argumentação técnica do Instituto São Roque, o argumento técnico dele é que a legislação brasileira permite, e se permite a gente utiliza, mesmo que esteja em dissonância com algumas legislações de países como a Europa ou os Estados Unidos. Então foi meio que essa dissonância entre as diversas opiniões de legislação que gerou a abertura para o Instituto São Roque realizar essas atividades. Então isso é um caso complexo também, que é o que entra no que ele fala até quanto a justiça é tão justa. Até quando todos falam a mesma língua. Agora, queria talvez mudar de assunto, só para a gente discutir várias coisas diferentes. E o Bacon, né, falou que saber é poder. Né? Então tem uma ligação entre conhecimento e poder, que é o tema que a gente começou a discutir. Né? E, enfim, pensando nos rumos do movimento estudantil, todas aquelas coisas que eu falei antes, talvez uma estratégia ser, na direção do
Assange, Snowden e tal, usar a nossa inteligência, a nossa capacidade de trabalho para levantar informações, né, sobre algum alvo, né, que pode ser desde a reitoria até a prefeitura ou alguma instância que a gente acha bacana explorar e ver até onde a ideia de representar, né? Se você representa, usando o computador certamente para ajudar alguma coisa, você passa a conhecê-la melhor, a entender melhor e perceber eventualmente traços de corrupção, etc. Talvez isso tenha que envolver pessoas de toda a universidade. Tem que ter economista que entenda o que está acontecendo no mercado financeiro, talvez tenha que ter. Mas isso poderia ser uma ideia, né? Agora, como que uma coisa desse tipo poderia ser organizada? Difícil, né? Você precisa ter um líder que tenha, né? Mas talvez uma ideia seja você montar uma espécie de feira de ideias. Assim. Então, tipo um concurso aberto para todos os estudantes, de ideias de como fazer algo de novo, de interessante, para, sei lá, combater a desigualdade social, encontrar soluções, enfim, novos rumos. Né? Existe a Olimpíada de Inovação USP. Mas aí é uma coisa tecnológica, né? Então, quem julga é a Fundação FEA. Não, você também não pode chegar lá nessa... Tô com uma ideia, qual que é? Um USP Leaks que eu tô fazendo aqui. Eu vou colocar todos os produtos. Essa ideia não vai pra frente. A galera lá não vai, tipo... USP Leaks. Seria algo assim, um USP Leaks, mas... Como é que a gente gera, como é que a gente faz gerar novas ideias e novos projetos interessantes? Quer dizer, tem que fazer uma espécie de competição, né? Para estimular, oferecer talvez um prêmio ou alguma coisa assim, ou prestígio, ou fazer uma festa. E certamente outra coisa que é importante são os computeiros, né? A computação hoje se você quiser representar muitos dados, eu acho que algo nessa linha poderia ser um passo qualitativo para fazer o movimento estudantil ser mais eficaz, agregar mais pessoas. Eu tenho uma ideia agora, pronto. Então vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar da estatística de Benford. Não? É conhecida popularmente como estatística do ladrão. Porque se baseia em uma distribuição logarítmica seguida em todos os processos humanos, desde número de CEP até número de notas fiscais. E essa estatística pode ser aplicada a dados, a massas de dados, no mínimo 200, 300 dados, e ela sempre se verifica em processos regulares, vamos dizer honestos. Nos Estados Unidos e em países de primeiro mundo, essa estatística tem em força de lei. Aqui ainda não. Mas já foi utilizada em vários casos como indícios de fraudes, por exemplo, no caso da Mesla e de outras empresas que faliram, e a fraude era muito distante. A estatística é simples, é fácil de ser programada e pode ser aplicada a todos os processos administrativos que vocês possam imaginar. Então é algo barato que pode ser feito e que gera um valor real para a comunidade, pode ser feito aqui dentro da USP. Não, eu entendi assim, quando você... É uma estratégia, né? Quando você diz estatística, você está falando... É uma análise um modelo estatística. estatístico? Não, é uma análise estatística. É uma lei, é igual F igual a MA, só que para processos humanos e se verifica de forma estatística. Então a gente precisaria do banco de dados da Porque universidade. os números gerados, quando a gente coloca a lista do CPF, não é uma coisa aleatória. Exato. Se fosse aleatória, não seguiria essa lei. Mas como ela segue, a gente começa com o número 1, né? Exato, exato. 101, 102, 103, o número 1 vai se repetindo várias vezes. Aí só reduzem. Os números mais baixos ocorrem mais do que os números mais... E aí, com essa informação, você pode... Você diz, eu não sabia disso, você pode detectar... Foram detectadas fraudes. Sim. Tá, então seria uma ótima ideia de... Enfim, uma coisa que pode ser feita. E é barata, baratinha. O DSF parece meio cientificista. Como é que a gente tem tanta fé assim, até fé? Não sei, ela deu certo em alguns casos? Não, acho que ela Ela sempre se verifica e ela é reforçada por lei em países desenvolvidos.